Boa noite, meu nome é Welton Correia Alves, sou médico do Rio de Janeiro e tenho uma doença de Pompe. A doença de Pompe é uma glicogenose do tipo 2, é uma doença hereditária, autossômica recessiva e acomete de forma rara 1 para cada 40.000 nascidos vivos. Essa doença se apresenta de uma forma clínica com duas fases, uma forma infantil, que normalmente acomete as crianças logo nos primeiros anos, dos primeiros meses, de vida, e a outra forma adulta ao longo da vida do indivíduo. Eu sou um portador de doença de Pompe de forma adulta e desde a infância apresento caracteristicamente algumas dificuldades de atividade física. Eu sempre não acompanhava os colegas de turma da educação física, fui reprovado por falta em educação física e mais tarde, depois da faculdade, fui fazer o CPOR do Exército e tive muita dificuldade. Fui aprovado do concurso para médico do Exército e reprovado do teste de avaliação física, que é o que caracteriza esse paciente, já que esse indivíduo não consegue fazer abdominais, corridas, né? E durante o curso da minha vida, eu comecei a ter problemas de dores lombares e aquilo me preocupou e eu comecei a investigar. Eu levei quase 20 anos para fazer o diagnóstico de doença de Pompe. Foi um diagnóstico difícil, me submeti a algumas biópsias musculares, fiz alguns testes em vários centros médicos do Brasil e acabei sendo internado na Alemanha após uma viagem profissional até lá. Durante o voo prolongado, acabou agravando a parte respiratória e fui internado com uma insuficiência respiratória aguda e sem o diagnóstico. Voltei para o Brasil e comecei a usar há 20 anos o BIPAP. O diagnóstico foi feito ocasionalmente por conta de uma oportunidade que eu tive de fazer a dosagem papel de filtro da alfa-glicosidase ácida e percebemos que eu tinha uma baixa atividade na enzima. Olhando para trás, a gente confirma que foi um diagnóstico muito demorado, por ter me apresentado e me submetido a vários exames em vários centros. Uns acabavam desacreditando nos outros e isso dificultou ainda mais. Hoje eu e meu irmão temos a doença e estamos em tratamento de reposição enzimática com a enzima alfa-glicosidase humana recombinante. Essa enzima é aplicada a cada 14 dias no Hospital Pedro Ernesto e onde eu comecei a fazê-la em 2013, janeiro de 2013. Na época eu já estava gravemente afetado e fui introduzido ao tratamento ainda do CTI, por conta da gravidade e a preocupação dos médicos com o estado daquela época. Logo após as primeiras infusões, tive uma substancial melhora do quadro respiratório, apesar do uso do BIPAP, mas o que me garantiu esses anos todos, de 2013, de janeiro, até agora, uma vida razoavelmente confortável, apesar do suporte ventilatório. Tenho algumas dificuldades para caminhar, caminho com andador,
muita dificuldade para subir escadas, para ele levantar de um assento baixo, o que caracteriza bem a doença. Acontece que o mês de junho de 2019, a gente tem esse mês como um mês de conscientização da doença de Pompe. E o dia 28, Dia Nacional da Doença de Pompe. Nós imaginávamos que esse mês, com a consulta pública da Conitec para o uso da medicação específica, uma doença rara e uma medicação de alto custo, resolveria de vez o problema dos pacientes com a doença. Porque nós já fazemos uso de uma medicação registrada pela Anvisa e que a Conitec, aprovando o uso dela, nós entraríamos por rol das medicações ou dos tratamentos, um protocolo para tratamento da doença de Pompe. Acontece que durante essa consulta pública foi permitido o parecer, ou um protocolo, ou um registro do uso da medicação pela Conitec. Eles dizem que a indicação seria para os pacientes com menos de 1 ano de idade. Hoje nós temos no Brasil em torno de 120 pacientes a 150 pacientes em tratamento e a grande maioria são pacientes adultos. Todos com melhora acentuada do seu quadro ou manutenção do seu quadro neuromuscular, do comprometimento muscular desses pacientes. Tudo isso é feito normalmente em serviços públicos, em serviços como os serviços universitários, centros de referência, que estão no Brasil afora, e a Conitec, com este tipo de protocolo, acaba alijando do tratamento a grande maioria dos pacientes. Quando ele indica somente pacientes com menos de 1 ano, normalmente essas crianças, logo nos primeiros meses, apresentam um quadro gravíssimo, mantém internações prolongadas e com grande comprometimento clínico. E a gente esquece que o paciente adulto ele vai, ao longo da vida, se adaptando aos poucos a algumas deficiências, algumas dificuldades, e só mais tarde, então, que ele vai apresentar a forma clássica da doença, que é o meu caso. Então, queria que a Conitec tivesse, através do seu presidente, do seu secretário atual, um pouco de parcimônia, um pouco de bom senso, e fizesse uma revisão do que ela emitiu como registro, como um protocolo para a doença. Seria interessante que fossem incluídos também os pacientes adultos, que são a maioria dos pacientes do Brasil. Toda a bibliografia internacional, em todos os países de primeiro mundo, onde essa doença vem sendo tratada, todos esses pacientes adultos se mantêm em tratamento. A grande preocupação é, sim, fazer o diagnóstico precoce da doença. Quanto mais cedo, melhor, menos dano muscular. E tão logo faça o diagnóstico, esses pacientes devem iniciar o seu tratamento. Isso em qualquer idade, não é só antes de 1 ano. Para isso a gente tem que eleger um teste do pezinho ampliado no SUS, para que a gente identifique precocemente essas crianças, até antes de ter alguma doença mais evidente, né? O que vai acontecer durante o curso da sua vida.
para o centro de paciente da forma infantil. Então a gente apela à Politec que reveja, tenha bom senso e que modifique esse seu protocolo, para que essa aprovação desse protocolo posterior à avaliação pública, né, isso seja colocado para todos os pacientes de fome.